95% das pessoas que tentam criar um hábito novo desistem nas primeiras 2 semanas, mas os 5% que conseguem não têm mais força de vontade que você. Eles só sabem uma coisa que você ainda não sabe, e eu vou te mostrar o que é. Me chamo Marcos, do canal Pensando em Ser Melhor, e vamos falar de hábitos. Você já tem hábitos, só não tem consciência de como eles foram criados. Pergunta sincera: você tem quantos hábitos hoje? Tipo, comportamentos que você faz todo dia, quase no automático, sem nem pensar. Provavelmente dezenas, não é? Escovar os dentes, tomar café da manhã, abrir o Instagram quando tá entediado, sentar no mesmo lugar do sofá, dormir no mesmo lugar da cama. Isso tudo é hábito. Agora vem a parte mais interessante. Você não lembra de ter decidido criar esses hábitos. Eles simplesmente aconteceram, viraram parte de você. Então aqui vai um exercício. Escolha um hábito que você tem, pode ser qualquer um, e tente lembrar. Como que ele começou? Qual foi a primeira vez? Por que você repetiu? O que te recompensava naquilo? Porque se você já criou hábitos sem querer, imagine o que você consegue criar de propósito. Você pode criar estratégias com base na sua própria jornada, a partir daquilo que deu certo para você. A diferença entre você e quem tem os hábitos que quer não é força de vontade, é consciência de como o processo funciona. E você já passou por esse processo várias vezes, só não estava prestando atenção. Então, se você já criou hábitos sem perceber, como será que esse processo funciona de verdade? Deixa eu te mostrar a jornada até o hábito se tornar quem você é. Lembre da imagem que está na capa do vídeo? Aqui mostra hoje, a primeira semana, primeiro mês, o primeiro ano. Essa progressão não é só sobre o hábito ficar mais fácil. É sobre você se tornar outra pessoa. Isso acontece em fases bem específicas. No começo, você decide que vai começar a ler, por exemplo. No primeiro dia tá cheio de energia. Compra um livro, senta, lê. Parece fácil, não é? Mas e essa empolgação? Ela não dura. Porque no fundo você ainda não é um leitor. Você só está tentando ser. A identidade ainda não mudou. O hábito ainda não se criou. Depois vem o vale do desapontamento. Aqui é onde a maioria desiste. A empolgação acaba. Agora é só o trabalho. Você senta para ler e o cérebro grita: isso é chato, vamos fazer outra coisa. Você lê devagar, se distrai, pega o celular. Cada dia parece uma batalha de força de vontade. E o pior, você não vê resultado nenhum. Você sente que nada mudou. É frustrante. Nessa fase é como se você estivesse forçando um comportamento que não combina com quem você acredita que é. Por isso dói tanto. Depois disso surgem os primeiros sinais. Se você insistiu por 30 dias, algo começa a mudar. Não é que ficou mais fácil, mas ficou menos difícil. Você termina o primeiro livro e isso já é uma vitória. Você começa a ter opinião sobre o que lê. Quando alguém pergunta: tá lendo alguma coisa? Você responde sim, sem gaguejar. E aqui começa a parte mais importante. A identidade começa a se formar. Você não é totalmente um leitor ainda, mas está deixando de ser alguém que não lê. Você está provando para si mesmo. Cada página lida é uma evidência. Depois, você não tem mais um hábito. Você é o hábito. A diferença é sutil, mas gigante. Você já leu uns 10, 15 livros no ano. Quando passa numa livraria, entra naturalmente. Alguém te pergunta sobre livros, você recomenda. E o mais louco, às vezes você nem lembra que precisa ler. Você simplesmente lê, porque faz parte de quem você é. Tipo, eu tenho o hábito de tocar violão e treinar. E eu não acordo pensando que hoje eu tenho que tocar violão, ou preciso treinar. Eu só faço, porque seria estranho não fazer. Seria como trair minha própria identidade. Quando o hábito vira identidade, ele para de exigir esforço. Você age automaticamente de acordo com quem você é. E o tempo para se formar um hábito varia muito. A regra dos 21 dias é um mito.
Pesquisas mostram que leva em média 66 dias para um hábito se automatizar de verdade. Agora que você viu como a jornada funciona, vem comigo que eu vou te mostrar onde a maioria das pessoas erra. Vou te contar uma pequena história para entender melhor. A história de Maria. Maria nunca tinha lido um livro sequer na vida. Mas aí ela foi na internet, viu todo mundo falando que ler era bom, que você aprende bastante, melhora o vocabulário, essas coisas. Então decidiu que iria ler. No primeiro dia, ela foi e comprou 3 livros, um de 500 páginas sobre filosofia, outro de desenvolvimento pessoal e outro sobre romance. Ela pensou, se eu vou começar, então vou começar do pé direito. Chegou em casa super empolgada e decidiu que iria ler 30 minutos todos os dias, sem exceção. E aqui está o primeiro erro: começar grande demais. A nossa mente ainda não está habituada àquele contexto. É um processo que pode demorar. Por isso é importante começar aos poucos, cultivando um ritmo. Mas, seguindo a linha de raciocínio, nos primeiros dias, ela até conseguia ler. Lia meia hora e se sentia produtiva. Mas no 4º dia, chegou cansada do trabalho, olhou para o livro e decidiu que hoje não iria ler. Porém, para compensar, amanhã vai ler o dobro. Aqui, o segundo erro seria depender da motivação. A nossa motivação oscila, tem vezes que está mais, outras menos. Por isso que é preciso estratégias para quando estiver baixa. Aí então ela começou a pular os dias, uma semana depois, já não estava mais lendo, os livros ficaram lá na estante acumulando poeira. 2 meses depois, ela tentou de novo. Dessa vez disse que iria ler antes de dormir. Só que às vezes ela dormia no sofá vendo série, às vezes chegava tarde, às vezes esquecia. E aqui está o terceiro erro: não ter um gatilho claro. Não tinha um momento específico, um lugar específico, nada que lembrasse ela de ler. Era sempre quando der tempo. E quando dá tempo para tudo, não dá tempo para nada. Mas aí mais um mês se passou. E ela não sabia quantos dias tinha lido, quantas páginas tinha avançado, se estava melhorando ou não. E o 4º erro é este: não rastrear o processo. Sem ver nenhum avanço concreto, a motivação vai sumindo. E ela pode até pensar que não é para isso, que não é de ler. Mas a real é que ela não falhou porque não era de ler. Ela falhou porque tentou criar um hábito do jeito errado. Ela cometeu todos esses erros, mas e se ela tivesse feito diferente? Aqui está o que realmente funciona: o empilhamento de hábitos e as 4 leis de mudança de comportamento. Sabe quando você tem um hábito automático, tipo escovar os dentes, tomar o café ou ligar o carro? O empilhamento de hábitos funciona assim. Você gruda um hábito novo num já que existe. A fórmula é simples. Depois de um hábito atual, eu vou novo hábito. Exemplos práticos: depois do café da manhã, vou ler 10 páginas do livro. Depois de escovar os dentes à noite, vou meditar por 2 minutos. Depois de entrar no carro, vou ouvir aquele podcast educativo. Por que isso funciona? Porque você não precisa lembrar. O hábito antigo vira um gatilho automático para o novo. É tipo criar um dominó mental. Um puxa para o outro. James Clear, eu acho que é assim que fala, o autor do livro Hábitos Atômicos, descobriu que todo hábito que cola tem 4 características. E todo hábito que não cola falha em pelo menos uma delas. São as 4 leis: tornar óbvio, tornar atraente, tornar fácil e tornar satisfatório. O primeiro seria tornar o óbvio. Seu cérebro não vai fazer o que ele não vê. Quer ler mais? Deixe o livro na cabeceira, não na estante do outro lado da casa. Quer tocar violão? Deixe ele no suporte na sala, não guardado no armário. Quer beber água? Enche a garrafa de manhã e deixe na mesa. A regra é: se você precisa procurar, você não vai fazer. Quanto mais visível o hábito é, mais fácil é de lembrar. Torná-lo atraente.
Seu cérebro só repete o que te dá prazer ou promete recompensa. Você pode empilhar com algo prazeroso. Tipo, só vou assistir aquela série quando estiver na esteira. Assim o treino fica mais atraente. Ou você pode gamificar, marcar um X no calendário. A mente adora ver progresso visual. Outra estratégia seria contexto social. Faça com amigos ou em grupo, porque humanos são sociais e fazer juntos é muito mais atraente. A ideia é hackear o sistema de recompensa do seu cérebro até que o hábito se torne naturalmente recompensador. Torná-lo fácil. Quanto mais difícil, maior a chance de você desistir. A regra de ouro é diminuir a dificuldade. Quer treinar pela manhã? Deixe a roupa de treino preparada do lado da cama. Menos passo, mais fácil. Quer comer saudável? Deixe as frutas picadas na geladeira. Quer estudar? Abra o material na noite anterior, quando acordar já está tudo pronto. E aumente também a dificuldade para os maus hábitos. Quer parar de ver redes sociais? Desinstale os aplicativos, porque ter que reinstalar cria uma fricção, uma dificuldade. Quer parar de comer besteiras? Não compre. Se não tiver em casa, você não come. James Clear fala para tornar bons hábitos inevitáveis e maus hábitos impossíveis, torná-lo satisfatório. Se não for recompensador, seu cérebro não vai repetir. O difícil é que a maioria dos hábitos bons só trazem recompensa no longo prazo. Ler uma página hoje não te deixa inteligente instantaneamente. Treinar um dia não te deixa forte de imediato. Economizar R$10 não te deixa rico agora. A solução é criar recompensas imediatas, artificiais. Uma ideia seria rastrear visualmente. Naquele exemplo de marcar um X no calendário depois de ler. Satisfação instantânea de completar. Celebre cada pequena vitória. Depois de treinar, tire uma foto para ver o antes e depois ao longo do tempo. James Clear resume assim: o que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. E então, beleza, você aprendeu as estratégias, mas tem uma última coisa que você precisa saber. Você vai quebrar a sequência, e quando isso acontecer, como lidar com a quebra de sequência sem desistir? Você vai quebrar a sequência. Não é se, é quando. Vai ter um dia que você não vai ler, que vai pular o treino, que vai esquecer, vai estar doente, cansado ou simplesmente sem saco nenhum. E tá tudo bem. O problema não é quebrar a sequência. O problema é o que você faz depois que quebra. A armadilha mental de tudo ou nada. Aqui é onde a maioria das pessoas se sabota. Funciona assim: você estava indo bem, lendo todo dia, aí pula um dia e o cérebro faz tipo um teatro. Estraguei tudo, perdi a sequência, não adianta mais. E aí você desiste completamente. É tipo você tá na dieta, come um pedaço de bolo e aí pensa que já estragou tudo e come a caixa inteira. Isso é um pensamento de tudo ou nada. E ele mata os hábitos. A regra de ouro é nunca pular 2 vezes seguidas. James Clear tem uma regra simples e poderosa. Você pode pular um dia, mas nunca pule 2. Por quê? Porque pular uma vez é tipo um acidente. Agora pular 2 vezes é o começo de um novo hábito. O hábito de não fazer. Se você pulou ontem, hoje é obrigatório. Nem que seja só uma página, nem que seja só 5 minutos, nem que seja a versão mais fraca e vagabunda do hábito. Você precisa fazer, porque você não está protegendo a sequência. Você está protegendo a sua identidade. Quando você quebrar uma sequência, em vez de pensar que estragou tudo, tenta pensar assim: tá, eu pulei ontem, mas eu ainda sou a identidade que você quer criar. E é isso que as pessoas assim fazem. Elas voltam. Porque no final de contas, não é sobre quantas vezes você caiu, é sobre quantas vezes você se levantou. E quando um hábito vira identidade, você sempre se levanta. Porque desistir seria trair quem você é.